Olá, bem-vindos a mais esse episódio da Lumos, diretamente dos estúdios da Lumos em Salt Lake City. Eu sou Gilbert Gartner, presidente da Lumos. Eu sou Minas Mavaquedos, consultor comercial da Lumos. Pô, faz tempo, hein? Faz tempo que a gente não se junta novamente, Poxa né? Cada um vida. para um lado fazendo vídeo, né? O pessoal tava reclamando lá. Tava bastante gente. Bastante. Não, a gente tem preparado alguns vídeos, vocês viram na semana passada, quando nós conversamos com a diretora do programa acadêmico, foi muito interessante. E nós sentimos a necessidade de rever um ponto que a gente já explicou em um dos primeiros episódios nossos, que nós falamos da preparação para a entrevista. E a gente tem notado que existe uma certa preocupação do que fazer para a entrevista. Então hoje a gente gostaria de falar com vocês quais seriam as razões que um visto seria negado. Perfeito. A gente não tem visto muito visto negado, né? Não, na verdade continua hoje, fevereiro de 2016, ainda continua... 17, perdão, com o mesmo índice de aprovação, mesmo com o novo governo, não tem diferença nenhuma, mas a gente nota que existem pontos principais pelos quais os vistos são negados. A gente conversa muito com os alunos que têm o visto negado para entender, para aprender o que aconteceu, e a gente quer falar sobre isso hoje, que são os principais pontos que podem pesar na hora de você receber um visto. A gente de vez em quando vê um visto negado e não é uma surpresa para nós. Porque a gente conversa com os candidatos, explica tudo e às vezes dá para eles dizendo, olha, a tua chance é pequena, de acordo com o teu perfil, é pequena, mas mesmo assim eles insistem e às vezes é negado. Agora, eu entendo que sempre que um visto é negado, eles recebem de volta o passaporte e a carta explicando por que foi negado. Normalmente eles não dizem exatamente... Os que entendem é porque pescaram. Porque às vezes quando pede o documento financeiro, a entrevista acaba ali. Então você entende que o documento financeiro pesou. E aquela carta, ela diz várias razões, e eles não deixam muito claro muitas vezes. Então pode ficar no ar realmente. Então tá, explique para nós, Minas, você que está nessa frente, a diferença entre um visto migratório, né? E um visto não migratório. É esse o termo? Esse é o termo. E são os dois tipos de vistos que existem. O visto migratório é o que prevê que você venha para viver literalmente aqui. Por exemplo, o visto H1B1, que é o visto de trabalho, ele prevê isso. Porque o seu empregador, como vai lhe fornecer um salário, você vai alugar uma casa aqui, poderá comprar no futuro, você vai ter carro, teus filhos vão morar aqui, vão crescer. Então esse é um visto migratório. Green Card, né? O famoso Green Card, é um visto migratório. Você vai residir aqui, você vai se tornar um residente. O visto de estudante, assim como o visto de turista, não é um visto migratório. Não se prevê que você viva ad eterno na América com esse tipo de visto. O visto de turista, ele tem a vida dele, a permanência de 6 meses. 6 meses, pode. E o visto de estudante, enquanto ele estiver estudando? Enquanto ele estiver estudando, que o programa acadêmico dele, o projeto acadêmico dele estiver correndo, ele pode estar aqui. Mas prevê-se que ele volta no final desse projeto. É isso que é importante. Né? Então, o visto não migratório, você tem que mostrar, como o turista tem que mostrar a passagem de volta, né, quando passa na imigração, assim, o estudante na entrevista tem que mostrar que volta, né, depois de ter aprendido inglês. Então, essa é a diferença. Nesse gráfico que você preparou para a gente aqui, você disse o seguinte, que 29% dos vistos que são negados, isso eu acredito que essa pesquisa é sobre visto de estudante. Só entrevista para visto de estudante. A maior razão é porque eles não conseguem demonstrar laços e vínculos ao Brasil. Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Quais são os tipos de laços e vínculos que um estudante deve... É casado e deixou a mulher lá, é vínculo? Pode ser um vínculo. Pode ser um vínculo, mas não dá. Mas qual seria um vínculo mais prático? Veja bem, como o entrevistador espera identificar motivos para você retornar, então você tem que mostrar quais são esses motivos. Eu tenho uma carreira, eu tenho trabalho, eu trabalho há tantos anos nessa empresa, eu tenho uma propriedade, casa, apartamento, né? Eu tenho uma graduação, se você tiver, pós-graduação, que vai me fazer retornar. Então, quanto mais vínculo você tiver, eu não estou dizendo que quem não tem graduação não vai conseguir, ou quem não tem uma casa não vai conseguir. Nós temos um número grande de jovens que terminam o ensino secundário e vêm para cá, o ensino médio, né? E vêm para cá com 19, 20 anos e estudam conosco, não é um problema. É só questão de construir o perfil. Mas se você talvez tem 30 e não tem curso universitário, talvez
seja um pouco mais relevante, porque aos 19 você não consegue ter ainda, Exato, né? é. Então, é isso que você tem que prever. Na hora de entrevista, você tem que demonstrar exatamente quais são os vínculos que farão você voltar. Até um estudante pergunta, então, se eu deixo a minha esposa, vai ser mais fácil? Não existe estatística para dizer isso, né? Porque você pode pegar, tua esposa pode pegar o visto depois e pode ir. Então, esse não é o vínculo, necessariamente. O vínculo é a tua carreira, teu trabalho, se você tem propriedade, se você tem bens para retornar, carro, veículo, né? Esses são os vínculos que te prendem, né, para retornar ao seu país. Então tá, então essa é uma preocupação que a gente tem, que o pessoal às vezes não entende muito bem quais seriam os vínculos. Então um conselho que a gente dá para eles é o seguinte: não saia do seu trabalho antes da entrevista, se essa for uma opção. Se você foi demitido, tem que tomar muito cuidado. Você pode, inclusive, se eu admitir, o que eu falo? Você tem que falar a verdade, Exato. sempre. Fala, foi demitido, preciso do inglês, porque vai ser importante para a minha carreira, recolocação e tal. E esse pessoal do consulado, eles estão a par da situação do Brasil, do teu país, né? Então eles sabem que hoje, com o desemprego, se você falar assim, olha, eu vou aproveitar, para mim melhorar a minha carreira, eu preciso ir buscar o inglês e voltar. Então o objetivo sempre tem que ser esse, né? Eu vou para buscar alguma coisa e eu volto. Então, essa garantia, ou pelo menos você tem que passar essa intenção que você tem para o oficial consular, para que ele tenha a certeza que você não vai ser mais um que vai vir para cá e vai desaparecer, e vai sumir e ficar como alguns, né? Não muitos. Mas alguns, às vezes, acabam optando por essa opção, que é uma opção errada e que vai trazer consequências muito graves para eles depois disso. Sem dúvida. A gente não vamos falar sobre isso hoje, mas a demonstração de vínculo, bens e imóveis que tenha no seu nome. Se você está trabalhando, mostrar que o curso de inglês pode te ajudar profissionalmente, né? Qual é a área que você faz? Se você tem formação universitária, né? Porque por que isso é importante? Pensa como entrevistador. Ele quer classificar justamente quem vem para o projeto acadêmico, quem vem para depois ficar ilegal. Essa que é a realidade. A pessoa que tem uma graduação, pós-graduação, vamos exagerar aqui, até o mestrado ou pós, ele não vai trocar essa bagagem acadêmica que levou décadas para se formar, para vir aqui trabalhar em subemprego. Não vai. Né? Então, quanto melhor o teu perfil, né, mais chance você tem. Novamente, não quer dizer que você não tem curso universitário e você não consegue o visto de estudante, não é isso. Mas perfil se constrói. Você pode não ter uma coisa, você pode não ter outra. Você tem 10 anos de trabalho, de experiência na empresa que você está trabalhando. Isso é importante. Mostra que você tem estabilidade, por exemplo. Então, tudo isso você pode utilizar ao seu favor. Então, a demonstração de vínculo, ela vai dar a certeza ao governo americano que você tem alguma coisa que vai trazer você de volta. E esse tem que ser o objetivo do curso de inglês. Esse é o objetivo, é por isso que a gente está aqui, né? Para fazer com que as pessoas possam evoluir academicamente, profissionalmente. Nós não queremos incentivar ninguém que utilize o visto de turista ou o visto de estudante para imigrar para os Estados Unidos. Esse não é o caminho, não funciona dessa maneira. E com as coisas que têm acontecido recentemente nos Estados Unidos, eu acredito que vai ser um pouco mais difícil aqueles que vêm para cá com uma intenção e mudam a intenção aqui, as consequências podem ser mais duras de agora em diante, né? Então, aquelas histórias, lembra que a gente fala sempre, eu sei que tem um amigo meu, a coisa tem mudado um pouco. Mas tem mudado não para os que querem fazer as coisas certas. Não tem mudado para pior. Não, porque quem está fazendo o que é certo está super confortável, está tocando o projeto normalmente, não está sendo... não tem interferência, né, dessas novas políticas e tal, então pode ficar tranquilo. Não há dificuldade nenhuma com o novo governo de visto de estudante, ou até mesmo visto de turista, se você tem como apresentar. Agora, eu acredito que aqueles que ficaram aqui, mudaram, talvez isso mude um pouquinho, mas não é nosso problema, não é problema dele. hoje. Tá bom, então demonstrar laços, vínculos, é importante. Qual seria a segunda maior razão no teu gráfico aqui? Diz que 9% dos vistos negados são porque não tiveram fundos financeiros suficientes para demonstrar que eles podem se manter aqui. Então, primeira coisa importante é que... Agora, antes que você continue, a pergunta está na cabeça deles lá. Não, mas eu vou lá e trabalho e ganho dinheiro. Isso que é importante. E tem estudante a me perguntar aí, como é que eu faço para trabalhar aí?
E teve um que me perguntou assim, não, que eu vou como estudante e minha mulher minha mulher fica para receber o Work Permit. Né? As pessoas nem sabem o que é um Work Permit, a diferença do H1, B1, e comenta. Novamente, todo mundo sabe no Brasil que o estudante não tem visto de trabalho, ponto. Né? Eu não entendo ainda por que eu recebo esse tipo de pergunta. Qual é a única exceção qual é a única ocasião que um estudante com visto de estudante pode trabalhar nos Estados Unidos? Ele pode trabalhar no campus. Dentro da escola? Da escola. Existe uma outra exceção, mas é lá para frente, em cursos de mestrado, em que são oferecidos, que é o chamado o CPT, durante o curso. Esse é um outro vídeo que nós temos que falar. Mas é para quem faz mestrado e durante o mestrado você pode trabalhar. Mas está lá longe. Nós estamos falando do curso de inglês, então só pode trabalhar aqui no campus. Porque quando você vai para a universidade, muda um pouquinho. As tuas opções de trabalho dentro da universidade são maiores. Quando você termina um curso que você se matriculou, você pode pedir permissão para trabalhar legalmente por um ano, mas durante o período que você vai estar aprendendo inglês, esse é o objetivo. Então, você tem que tomar muito cuidado para não misturar as histórias. Então, não pergunta como é que eu vou fazer para trabalhar, porque o estudante não tem visto de trabalho. É a pergunta que mais irrita a gente, é exatamente essa. Porque todo mundo sabe, na verdade, quer ver um ajeitômetro, né, e não tem. Isso é muito sério. Então, por isso que a questão da comprovação financeira, para demonstrar que você tem capacidade de se manter no país, é um dos pontos mais importantes e chaves. Nós estamos hoje, porque cada escola determina o valor que o candidato tem que demonstrar. Então, universidades grandes, por exemplo, dependendo aonde estão nos Estados Unidos, custo de vida e tudo mais, eles podem pedir quantias bem altas. Eu conheço universidades que pedem que você demonstre pelo menos $1.000 ou $1.500 pelos meses que você vai estar aqui nos Estados Unidos. Então, se você vem para cá ficar um ano, você tem que demonstrar $12, $15 mil. Na Lumos, nós determinamos o seguinte: nós temos durante um ano 3 semestres, 3 semestres de 4 meses. Então, tem no inverno, na primavera, verão e no outono. Então, um aluno, quando ele estuda 2 semestres consecutivos, ele tem a opção de tirar o terceiro de férias ou estudar. Então, acompanhe comigo o raciocínio. Primeiro semestre, você vai pagar $1.800 pelo semestre. No segundo, você já é veterano, tem um desconto, você vai pagar $1.600. Terceiro, você tem break. O terceiro, você pode tirar de férias. Então, a gente assumiu o seguinte: de escola, em um ano, você vai pagar, no mínimo, $3.400, e você vai ter que, se você viver em uma casa de família, em um quarto, a gente acredita que mais uns $3.000 isso vai cobrir por esse período. Então, nós chegamos a um número que é de $6.760, que você tem que demonstrar que você tenha, ou a pessoa que está patrocinando os teus estudos tenha, para poder custear os estudos de vocês. Quando você demonstra para o entrevistador, assim, olha, eu tenho intenção de voltar, eu tenho vínculos aqui, eu tenho a matrícula da universidade está trancada, meu trabalho, eles me deram uma licença, eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa, eu tenho que voltar. E segundo, eu tenho os fundos para me manter lá. A coisa facilita muito, né? Facilita bastante. Não quer dizer que eu já recebi pergunta do tipo, quer dizer que se eu tenho 6.700 está garantido o visto? Não está, porque o cônsul, ele pode questionar. Ele pode falar, não, mas eu acho que não dá para ver com isso, porque às vezes ele não sabe quanto que custa para viver aqui, e Utah é muito mais barato do que outros estados. Né? Eventualmente o entrevistador não tem essa noção. Então você pode explicar isso para ele, que é o valor do curso integrado, mas evidente, quanto melhor preparado financeiramente você estiver, muito melhor. Né? Você passa mais segurança ao entrevistador para demonstrar que você não vai trabalhar aqui. E aquele erro que algumas vezes eles fazem, de que o depósito aparece no dia antes da entrevista. Fica esquisito. Fica, né? Se coloque no lugar do entrevistador, porque as pessoas não tomam decisão do dia para a noite de mudar de país, Gilbert. Não. Então as pessoas pensam, poxa, ano que vem, quem sabe e tal. Então vem uma preparação financeira para chegar nesse momento. Eu lido com estudantes que estão vindo esse ano, que eu estou há 1 ano e meio, trabalhando, ajudando, tirando dúvidas. São pessoas que estão se preparando. Se o depósito aparecer uma semana antes da entrevista, para o entrevistador vai parecer claro que aquilo ali é uma coisa que você montou, né, para você só ter um extrato ali naquele momento. Então, agora uma coisa que passou pela minha cabeça aqui agora. Vamos supor que
o candidato, o aluno, tem um pouco de dinheiro que ele guardou, ele pode combinar o extrato bancário dele e de uma outra pessoa, o sponsor, o pai, o tio que vai ajudar nisso? Ele pode, ele consulta a gente vai ajudando a montar esse perfil, né? Ou pode usar 2 sponsors, não tem problema. Ele tem que estar preparado para explicar no oficial de imigração que ele tem os laços, os vínculos e que os custos são compartilhados. Sim, e quem é o sponsor, por que o sponsor vai, né, vai ajudar e quais são os motivos, qual é o vínculo que ele tem com o sponsor. Então, tem como se preparar e montar tudo isso. Então, 9%, de acordo com a pesquisa que nós temos, dos alunos que têm o visto negado, são porque não tem como demonstrar os fundos. Ou que os fundos aparecem meio... Não tão claros. Não o muito extrato claros. bancário, às vezes, está lá sem o timbre do banco, não tem o nome completo da pessoa. Então, nós nem aceitamos na aplicação, na verdade, aqui. Mas a pessoa ainda assim pode assistir e tirar um mais recente lá. Entenda que o entrevistador é um americano que não entende de documentação brasileira. Então, qualquer sinal de que aquele documento que você está mostrando não é original, não é um documento muito claro, esquece. Não adianta levar aquele extrato da boca de caixa, tira print da tela do computador, vai no teu banco, pede um extrato com o logotipo, né, com o teu nome completo, para mostrar ou do teu sponsor, para mostrar que o documento realmente é um documento real. Duas coisas são importantes ter nessa demonstração financeira. O extrato bancário, ele tem que ter o nome do banco, de preferência o logo, que seja no papel oficial, e tem que ter o nome do aluno ou do sponsor. Eu tenho visto, às vezes, aqui, que eles vão na boca do caixa, imprimem, e eu não sei nem de quem é aquela conta. Não aparece nada. Não aparece nada, não tem nome, tem o nome do banco em cima, abreviado, dificulta. Porque a tua entrevista, na realidade, ela vai demorar de 3 a 5 minutos. No máximo. Né? E o entrevistador, ele tem um certo número que ele vai ter que reprovar. Tudo que ele está esperando é que você dê um motivo, porque ele vai ter que reprovar um certo número de pessoas, não tem como aprovar todo mundo. Então, se você deixou... Facilitar a vida dele, mostrando que não está claro, ele não tem tempo de pegar aquele comprovante e pedir opinião para os universitários. O que vocês acham desse comprovante aqui para os outros americanos que estão na embaixada? Ele não vai. Se ele tiver dúvida, acabou a entrevista ali. Então, facilite a vida. Porque as pessoas me perguntam, mas por que tem que ser com papel timbrado? Por que tem que ter o meu nome? Só faz o que é esperado. Né? Não fica... Lembre que muitas das coisas que são válidas aí no Brasil, que todo mundo entende... nos Estados Unidos tem que ser um pouco diferente. Aqui, se não for um comprovante daquele mensal do banco que vem lá com papel timbrado, impresso em grande... Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Exato. Então, veja, 2 coisas bem importantes. Nós temos que ter o vínculo. Segundo, demonstrar financeiramente. E terceiro, você tem que estar preparado para demonstrar ou para explicar para o entrevistador que você tem um plano. Que você não está aí, olha, eu não sei, vamos ver o que vai dar lá. Eu estou indo para lá, depois eu resolvo. Não, você tem que ter um plano. Eu vou por causa disso, vou fazer isso e vou retornar para continuar isso. Esse plano é importante. É fundamental. E essa vai ser uma pergunta. Por que você quer aprender inglês? Se você falar que teu sonho é ler história em quadrinho em inglês, acabou ali a entrevista. Então, você tem que fazer um vínculo da importância do inglês, do que você já perdeu por não saber inglês, né? E depois de aprender inglês, como aquilo vai te ajudar, né, na sua vida acadêmica e também profissional, quando você retornar para o seu país, voltar ao Brasil. Então, é importante que você tenha um projeto. Visto de estudante é concedido somente quando você tem um projeto. Então isso é importante. Nesses 3 pontos, são a maioria dos... O risco é maior nesses 3 pontos. A não poder demonstrar vínculo que você tem para retornar para o Brasil. Segundo, a não poder demonstrar que os fundos estão claros de onde que eles estão vindo, quem vai ser o sponsor e que são suficientes. E o terceiro, plano. Existe um outro ponto, mas a gente não vai poder falar hoje, porque ele é um pouco mais detalhado, que é a preparação da documentação incorreta. A gente tenta orientar o máximo que pode para isso. Quando você recebe o teu I-20, que nós mandamos para você, vai uma lista das coisas que você tem que fazer. Então, a gente vai ter um outro vídeo mais no futuro de como a gente se prepara. Mas um conselho que eu dou para vocês é que se você está em dúvida como preenche a documentação, encontre um despachante. Encontre um despachante e não morra com a dúvida. Tivemos já estudantes que já perderam visto porque preencheram equivocadamente, colocaram informação errada e depois se contradisse na entrevista. Então, se tem dúvida, o Minasa todo dia responde dúvidas de preenchimento de documentação
mas não é uma responsabilidade da escola. Não. Eu mesmo, quando vim para cá, preferi usar um despachante, porque eu sei que o 10.160 é um formulário complicado, tem muita informação. Então, se você não se sente seguro, se você não tem quem te ajude, procure um despachante, né, para te ajudar. Para fazer isso. Bem, pessoal, o que a gente queria apenas esclarecer para vocês, então, quais são os pontos que você pode evitar para que a tua entrevista não seja uma má experiência. Então, só recapitulando. Número 1. Falta de laços e vínculos com o seu país. Número 2. Comprovação financeira, capacidade financeira para se manter aqui. E número 3. Né? E o número 3 é você ter um projeto para demonstrar a razão, o motivo. Né? Você tem que estar bem firme. Ensaie em casa, converse com o pessoal, prepare para quando você for lá você saber direitinho. São 5 minutos que vai determinar toda a coisa, mas esses 5 minutos requerem uma preparação bem grande, antecipada. Pessoal, esse é o que a gente tinha para vocês hoje. Coloquem seus comentários aqui logo embaixo. Contactem a gente ou mandem uma mensagem se vocês tiverem ideias de outros assuntos que nós podemos debater, e nas próximas semanas nós estaremos apresentando outros assuntos que são importantes. Mais alguma coisa? Não, eu acho que preparação é fundamental. Uhum. Eu recebo estudantes, às vezes ligação, que já está 6 meses em contato conosco e ainda me faz pergunta muito básica, sinal que não leu nada do que eu mandei, não viu nenhum vídeo que a gente produz para preparar, não vê nenhum material na internet, e eu já sinto que esse vai ter problema na entrevista, porque ele não se preparou, não tem conhecimento. Então, assim, preparação é fundamental, Gilbert. Tá, nós estamos preparando um webinar ao vivo. Nas próximas semanas, a gente vai anunciar para vocês, para que vocês possam entrar e fazer perguntas ao vivo para a gente. Mas, como ainda não está pronto, as suas perguntas coloquem aqui embaixo e a gente pode responder individualmente cada um de vocês. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por nos prestigiar aqui. Subscrevam o nosso canal, mandem seu recado para a gente aqui. E de Salt Lake, deixamos um abraço para todos então. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.